Durante transmissão ao vivo do programa Código Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, expôs o processo pelo qual se impõe uma desumanização do adversário político, que é tratado como se fosse uma figura inferior, despida de direitos, de tal forma que os abusos praticados contra essas pessoas não chegam sequer a surpreender. Araújo falava das vítimas de perseguição nos Estados Unidos e comparou com os perseguidos políticos no Brasil, mostrando o que vem ocorrendo com as pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: então, isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre no Brasil. Eu acho que as vítimas mais presentes disso no Brasil são realmente os patriotas que foram presos ou que estão presos, que estão com a sua vida completamente destruída, com tornozeleira eletrônica e tudo isso por causa do 8 de janeiro no Brasil. Essas pessoas foram desumanizadas. Há todo um trabalho jurídico, psicológico, midiático de considerar que essas pessoas, de tentar impor ao resto da sociedade a impressão de que essas pessoas não têm direito a absolutamente nada, nem mesmo a vida. Uma delas, o Clezão, estava doente e pediu para ir para casa, ficar em prisão domiciliar para se tratar. Advogados pediram, o Ministério Público pediu, o STF recusou. A pessoa morreu. Então, basicamente, é o efeito disso aqui. Então, o STF considerou que essa pessoa não tinha direito à vida, o que não assusta ninguém, parece. O diplomata expôs como a sucessão de abusos de autoridade sem qualquer reação cria essa percepção de que a vítima não é sequer um ser humano. Se a pessoa não tem direito a nada, não tem direito a devido processo legal, não tem direito a devida defesa, acesso do advogado aos autos, juiz imparcial. Muitas vezes suas contas bancárias são congeladas sem nenhum apoio legal. A sua voz é caçada nas redes sociais. A conclusão de que ela também não tem direito à vida, isso aconteceu no Brasil. Esse processo de desumanização completa. Essa é a situação que se está vivendo, a situação do conservador, do patriota, reduzido ao nada, a nudez completa de quaisquer direitos. Ernesto Araújo mencionou o filósofo italiano Giorgio Agamben, que expôs o conceito do homo sacer. Ele relatou: este seria o homem sagrado, mas em sentido ambíguo. No fundo, significa o contrário, o ser humano maldito. Agamben é estudioso de direito romano. Então, no direito romano, tinha a figura da pessoa que perdia seus direitos e se tornava portadora apenas da sua vida, o que o Agamben chama sua vida nua. Só tinha o fato da sua própria vida, não tinha direito nenhum naquela sociedade e ele era uma pessoa que qualquer um poderia matar impunemente. A eliminação física não gerava uma punição. Coloca-se as pessoas fora de qualquer proteção legal, a ponto de fazer vista grossa até mesmo ao eventual dessas pessoas. Ele é um extremista, é alguém de ultradireita. O que é esse extremista de ultradireita? É o homo sacer, o ser humano maldito que não tem direito a nada, alguém que não merece o império da lei. O diplomata explicou que o filósofo fez sua carreira criticando as sociedades ocidentais, mas foi jogado no ostracismo ao aplicar o mesmo nível de crítica às ditaduras apoiadas pela esquerda. Ernesto Araújo explicou: então, essa é a sociedade que está sendo criada na prática. Isso tem cara de democracia? Não, não tem cara, absolutamente. É o contrário de democracia. E o que é pior é que isso faz parte de uma programação da esquerda, uma programação profunda da esquerda, uma programação profunda do marxismo. O marxismo é, na verdade, um anti-humanismo. O inimigo do marxismo não é o capitalismo. O inimigo do marxismo é o ser humano. Para o marxismo, toda a humanidade é homo sacer.
O marxismo, ele vê o ser humano como um ser que não merece nenhum direito, que não merece nada que não lhe seja concedido por um poder político, no fundo exercido pelo Partido Comunista, que terá o poder definitivo nos dias do apocalipse comunista, segundo a doutrina deles. O diplomata afirmou: o marxismo declara e enxerga todo ser humano como desprotegido de qualquer força que possa interferir com a força do partido. Ele declara o ser humano fora da proteção divina, obviamente, porque ele exclui toda a esfera da transcendência de Deus. E ele também vê o ser humano fora da proteção do Estado, porque o comunismo, nessa última instância, não tem nem o Estado. Porque o Estado, mesmo que seja totalitário, ele ainda é Estado, ele ainda tem algum arremedo de lei. Então não tem mais nenhuma proteção, digamos, formal do Estado. E é alguém submetido simplesmente ao poder, sem nenhuma escapatória, sem nenhum véu. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Desumanização, né? Desumanização, portanto, né, das vítimas fatais que aconteceram no 6 de janeiro. Desumanização das pessoas do 8 de janeiro aqui no Brasil, a gente precisa falar disso também, né? Desumanização desse senhor que morreu lá na Pensilvânia, no atentado contra o Trump, né? Desumanização, claro, do próprio Trump e com isso desumanização de todas as pessoas que estão com ele, né? Deslegitimação dessas pessoas na vida social. Então, isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre no Brasil. Acho que as vítimas mais presentes disso no Brasil são realmente os patriotas que foram presos, ou que estão presos, ou que estão com a sua vida completamente destruída com tornozeleira eletrônica e tudo isso por causa do 8 de janeiro no Brasil, né? Essas pessoas, enfim, foram desumanizadas. Todo um trabalho jurídico, psicológico, midiático, de considerar que essas pessoas, de tentar impor ao resto da sociedade a impressão de que essas pessoas não têm direito a absolutamente nada, né? Nem mesmo a vida, porque uma delas, né, o Clesão estava doente, pediu para, olha, preciso ir para casa, ficar em prisão domiciliar para me tratar, advogados pediram, o Ministério Público pediu, o STF recusou, a pessoa morreu, né? Então, basicamente, o efeito disso é que o STF considerou que essa pessoa não tinha direito à vida, né?
O que não assustou ninguém hoje, parece, porque se essa pessoa não tem direito a nada, eu coloquei numa postagem minha hoje no Twitter, né? Se essa pessoa não tem direito a nada, um dia, né, não tem direito a devido processo legal, não tem direito a devida defesa, acesso do advogado aos autos, juiz imparcial, não tem direito, né, muitas vezes as suas contas bancárias são congeladas, né, sem nenhum apoio legal, a sua voz é caçada nas redes, tudo isso, né? Então não tem direito a nada, tudo isso está na Constituição, né? Esses direitos, né? A retirada desses direitos não está apoiada na Constituição. Então, então é porque a gente está fora da Constituição, se a pessoa não tem direito a nada, por que ela tem direito à vida? A conclusão é de que ela também não tem direito à vida. Isso aconteceu no Brasil, esse processo de desumanização completa, certo? Essa é a situação que a gente está vivendo. É a situação do conservador, do patriota reduzido ao nada, a nudez completa de quaisquer direitos, né? Então, por isso que eu trouxe aqui, eu acho importante, já temos falado da obra do Giorgio Agamben, né, filósofo italiano, mas eu acho que hoje se impõe a gente lembrar do livro talvez principal do Agamben, que é o Homo Sacer, né? Homo Sacer, uso aqui a pronúncia restaurada do latim, né? A pronúncia eclesiástica seria Homo Sacer, né? Mas o Homo Sacer seria o homem sagrado, mas num sentido muito ambíguo da palavra sagrado, que no fundo significa o contrário, significa um homem maldito, né, o ser humano maldito. Esse sentido de sagrado, como na verdade o oposto de sagrado, maldito é preservado em francês, né? O francês usa muito a expressão sacré, que seria sagrado, mas na verdade no sentido negativo, né? Então, certo é que o homem sacro, o que é? O Agamben foi lá, ele é muito estudioso de direito romano. Então, no direito romano tinha a figura do cidadão ou da pessoa que perdia completamente seus direitos, né? E se tornava portador apenas do que o Agamben chama a sua vida nua, né? Só tinha o fato da sua própria vida, né? Não tinha direito nenhum naquela sociedade. E ele era uma pessoa que qualquer um poderia matar impunemente. É um Homo Sacer, se você quiser ir lá e matar, não vai acontecer nada, ele não é, no fundo, um ser humano, né? Se você matasse qualquer pessoa, mesmo que fosse um escravo, mesmo que não fosse um cidadão, né, uma pessoa considerada naquela sociedade portadora de menos direitos, ninguém tinha o direito de chegar assim impunemente e matar um escravo, matar um não cidadão romano, né? As punições seriam, né, de repente diferentes, né? Não havia essa isonomia, mas em relação ao cidadão romano, mas haveria uma punição, era um ser humano, né? O Homo Sacer já não era, né? E, portanto, a eliminação física do Homo Sacer não se prestava a uma punição, né? E o Agamben desenvolve a partir disso, né, a ideia de que a sociedade, isso é um livro de 1997, mais ou menos, de que a sociedade, né, no caso, quando ele escreveu, nos países capitalistas, ocidentais, estava criando, na verdade, uma massa de pessoas já sem direitos, que seriam semelhantes a esse Homo Sacer, né? O Agamben tinha essa linha, digamos, de pensamento, né, de ser hipercrítico da sociedade ocidental e não vê absolutamente, né, problemas semelhantes nas sociedades verdadeiramente totalitárias como a China. Eu acho que ele mudou um pouco justamente na pandemia, quando ele viu o absurdo que estava sendo feito, contestou as políticas e outras políticas da pandemia, né? Acho que por ser alguém que pensa com a própria cabeça, aí foi praticamente banido pela esquerda, porque o discurso da esquerda, né, aquele negócio da narrativa oficial, a gente sabe qual é em relação à pandemia, né? Mas então o modelo, não a aplicação, me parece, às sociedades europeias ou americanas daquela época, dos anos 90, mas o modelo teórico do Agamben me parece que se presta hoje, né? Então você tem uma estrutura de poder que está desnudando completamente as pessoas, ou uma quantidade imensa de pessoas, né, colocando-as fora de qualquer proteção legal, né, a ponto de assinalar, sugerir, fazer vista grossa, né, para
eventual morte, para eventual assassinato mesmo dessas pessoas. Isso está acontecendo na prática no Brasil, está acontecendo na prática nos Estados Unidos. Tá? É a criação digamos, a consolidação dessa figura do homo sacer. Então, quem é de direita é cada vez mais um homo sacer, né? Um conservador. Ele, na verdade, é um extremista de direita, extremista de ultradireita. Eu vi outro dia uma matéria de algum jornal brasileiro aí, né? Durante, assim, em 4 parágrafos, assim, umas 10, 20 linhas, né? Ele usava 2 ou 3 vezes a palavra extremista de ultradireita para falar, no caso era do presidente Bolsonaro, ou de alguém do grupo do presidente Bolsonaro, né? Então, nem a palavra extrema já está sendo considerada suficiente, eles querem extremista de ultradireita, né? O que na verdade é o extremista de ultradireita? É o homo sacer, né? É a pessoa sem direito a nenhuma proteção legal. Tá? Essa é a sociedade que está sendo criada na prática. Isso tem cara de democracia? Não, tem cara de absolutamente o contrário de democracia. E o que é pior, né, é que isso faz parte de uma programação da esquerda, uma programação profunda da esquerda, uma programação profunda do marxismo. O marxismo é, na verdade, um anti-humanismo, né? O inimigo do marxismo não é o capitalismo. O inimigo do marxismo é o ser humano. Tá? Para o marxismo, toda a humanidade é homo sacer. Tá? O marxismo, ele vê o ser humano como um ser que não merece nenhum direito. Tá? Que não merece nada que não lhe seja concedido por um poder político, no fundo exercido pelo Partido Comunista, que terá o poder definitivo nos dias aí do apocalipse comunista, segundo a doutrina deles. O marxismo, ele declara, ele enxerga todo ser humano como desprotegido de qualquer força que possa interferir com a força do partido. Tá? Ele declara o ser humano fora da proteção divina, obviamente, porque ele exclui toda a esfera da transcendência de Deus, mas ele também declara o ser humano fora da proteção do Estado, porque o comunismo, nessa última instância, não tem nem o Estado, porque o Estado, mesmo que seja totalitário, se ele ainda é Estado, ele ainda tem algum arremedo de lei, então não tem mais nenhuma proteção, digamos, formal do Estado, né? E é alguém submetido simplesmente ao poder, né? sem nenhuma escapatória, sem nenhum véu que o separe, que o proteja minimamente desse poder, né? O ser humano no marxismo, ele é um ser completamente manipulável e destruível à vontade. Isso se expressa, né, nas reformas agrícolas da União Soviética, que mataram milhões e milhões de pessoas, na própria Rússia e na Ucrânia, nos anos 20, nos anos 30. Né? Tudo aquilo era homo sacer, eram pessoas que não têm direito nenhum, que não são seres humanos, são seres humanos malditos, seres humanos proscritos, seres humanos totalmente dispensáveis. Então, o importante era a afirmação do poder único do partido, 10, 20 milhões de pessoas sem ter problema nenhum, né? Do povo deles, né? Teoricamente deles, né? Não é deles porque, enfim, do povo no qual eles se inseriam. China, de Mao Tse-tung, né, o grande salto para frente, final dos anos 50, começo dos anos 60, dezenas de milhões de pessoas mortas de fome por uma reforma agrícola completamente homicida de Mao Tse-tung, né? Homo sacer, né? 10, 20, 30 milhões de chineses ali, homo sacer, ou seja, né, pessoas proscritas, seres humanos malditos, seres humanos completamente dispensáveis, né? Fora de qualquer proteção divina ou humana. E hoje você tem, então, em sociedades ditas democráticas, a emergência dessa nova figura do homo sacer, a partir de uma programação marxista, a partir de uma manipulação marxista,
que é a figura do extremista, do conservador, de extrema-direita, de ultradireita, né? Que não merece o império da lei, né? Quem declara essa pessoa, quem rotula essa pessoa como extremista é o detentor do poder. A mesma pessoa que rotula vai ser a pessoa que administra essa consequência dessa rotulagem, né? Ou seja, já seria ruim se fossem pessoas diferentes, né? Não pode rotular ninguém como fora do campo de qualquer proteção legal dentro de um regime legal, né? Mesmo quem está preso, sem direito à liberdade, tem a proteção legal, tem o direito de que a sua pena, né, seja... Quem é condenado e preso, né, tem direito de, cada vez menos no Brasil, né, se for bandido realmente, né, ou corrupto. Mas mesmo quem está condenado e preso, não é que perdeu todos os seus direitos, né, continua, no caso do Brasil, tendo direito à vida, porque não existe pena de morte, né, tem direito a um tratamento mínimo diante de condições humanas dentro dessa prisão. Tem direito a assistência de advogados enquanto durar o período de apelação, né? Tem direito a que a sua pena seja cumprida de acordo com a sua condenação. Então, se ele foi condenado a 10 anos, no máximo 10 anos, ele tem que ser solto, né? Não pode ficar 12. Então, o preso, condenado, continua tendo determinados direitos, né? Então, isso é uma situação normal numa sociedade democrática. Então já seria ruim você chegar e ter um grupo de pessoas dentro da sociedade com a possibilidade de dizer assim, olha, esse não tem direito nenhum, né? Mas como? Né? Onde é que está isso escrito? Não está escrito em lugar nenhum, né? Mesmo que ele seja preso condenado, ele continua tendo determinados direitos. Não tem direito nenhum, porque ele é um extremista de direita. Mas que essa pessoa fosse uma e a pessoa que vai aplicar, digamos, as punições a esse extremista fosse outra, né, outro órgão. Né? Então você teria um pouco como, não, mas vem cá, aquele lá eu fui rotulado erroneamente e tal. Não, né, quem aplica é exatamente o mesmo conjunto de forças, né? Não necessariamente o mesmo órgão formalmente, mas é o Politburo brasileiro, né? O bando de gente que manda no Brasil. A aplicação é feita, vem da mesma fonte que a rotulagem. Então, não há apelo, não há recurso, não há possibilidade de buscar uma proteção externa em alguma parte. E isso é a situação que a gente está vivendo. Essa situação da proscrição absoluta de determinados cidadãos que cada vez são mais e mais numerosos, porque, claro, existem aqueles que são diretamente rotulados, mas é claro que isso é um fator de exemplo, né? Então, olha, esse aqui foi rotulado e condenado, né, em alguns casos praticamente à morte, como no caso do Clesão, né? E eles, portanto, vão servir de exemplo, né? Claro, não foi toda a população brasileira condenada, mas, né, demais pessoas, inclusive pessoas humildes, pessoas, né, sem recursos de defesa, sem recursos enfim, buscar alguma alternativa. Essas pessoas, então, mesmo aquelas que não cometeram nada, como as próprias pessoas que estão presas, elas falam, não, vem cá, então é assim que funciona. Não tenho direito a nada. Então, o direito está sendo confiscado daqueles que estão injustamente sendo perseguidos e presos, mas ele está sendo confiscado, na verdade, de toda a população brasileira, inclusive quem é de esquerda, né? Inclusive quem é de esquerda. Porque ao você destruir o império da lei, você destrói o império da lei para todo mundo, né? Destrói o império da lei para todo mundo. Mas, então, a lei não está mais à disposição do brasileiro. Nos Estados Unidos, né, ainda existe uma resistência a essa situação, né? No fundo, o Trump concentra a resistência a essa programação desumanizante, e agora acho que o atentado contra ele deixa muito claro essa distinção, né? Essa situação. Você tem, então, uma opção, Trump, o que significa, né?
significa um governo de um partido republicano? Não, acho que muito mais do que isso, né? Significa, né, você ter no executivo, que nos Estados Unidos tem mais força do que no Brasil, uma pessoa, um grupo de pessoas, né, que vai, né, agir dentro do império da lei, né, e que né, vai manter, digamos, os direitos que os americanos têm, né, e você tem do outro lado um sistema que quer, né, a justiça do amigo e a justiça do inimigo, que quer a criação do sistema do homo sacer, da pessoa que não tem direito algum. Tá? Acho que isso fica claro no cenário americano. Bom, queria sobretudo conversar com vocês sobre tudo isso, tá? Então, essas são as minhas considerações aqui iniciais, lembrando que temos aqui, enquanto durar essa live, e eu vou estender então até a meia-noite de hoje, horário do Brasil, horário de Brasília, uma promoção para a Academia Folha Política, que é um ambiente onde a gente aprofunda tudo isso, né? Quem é da Academia Folha Política já viu que a gente fez uma análise, por exemplo, profunda do livro do Agamben sobre a pandemia. Tá? É um livro muito interessante, que você vê uma alma autêntica, né, proveniente de um ramo da esquerda que não foi capturado, né, totalmente pela criminalidade da esquerda. Você vê essa figura, um intelecto autêntico e poderoso, refletindo de maneira independente sobre, no caso, a pandemia, né, e vendo como foi feita uma manipulação, como estava sendo criada uma sociedade de controle, né, e nós vimos a reação da esquerda, a reação do sistema contra isso, né, com as ideias, sim, é uma sociedade de controle, é uma sociedade onde cada ser humano, na verdade, é apenas uma engrenagem dentro de uma maquinária coletiva. A gente viu a reação, né, no fundo, marxista ou neomarxista a esse pequeno, mas importante grito de independência de um filósofo de ex-esquerda, talvez. Então, isso está no curso de logopolítica, isso está dentro da Academia Folha Política. Esse arsenal intelectual de ideias, de conceitos, de teorias, é fundamental para a gente entender e enfrentar o que está acontecendo, né? Então, a questão da visão, da percepção, a gente também não pode ver apenas a superfície, a gente não pode ver apenas os pontos individuais, os pontos, eles estão ligados, né? É óbvio que um sistema de poder nos Estados Unidos que tenta banir da vida social pessoas de direita, é um sistema que obviamente é aliado de um sistema que no Brasil tenta banir da vida social pessoas de direita. Então, por que Biden apoia Lula? Por causa disso, né? Por causa disso, né? Mas por que Biden não enxerga que Lula está levando o Brasil para o bloco da Rússia se os Estados Unidos são inimigos da Rússia? Não interessa, porque o projeto, né, para eles tanto faz, o projeto deles é acabar com a liberdade de uma maneira ou de outra, né? Então, tanto melhor, inclusive, né, desse ponto de vista, para a programação que está no governo Biden, se o Brasil for para o lado da Rússia ou da China, será mais perda de liberdade para essas pessoas, mais homo sacer no Brasil. Os Estados Unidos querem criar homo sacer lá, então tanto melhor que estejam, né, um país importante como o Brasil esteja sendo agora um país de homo sacer, um país de pessoas sem direitos, né? É isso que nós estamos vendo, né? Então, né, essas correlações a gente precisa da teoria, precisa do estudo para ver tudo isso, né? E precisamos da palavra viva de autores, de pessoas, de grandes espíritos do passado, né, para entender, para criar referências, né, a tudo isso, né? Então, estamos examinando Napoleão, uma figura fundamental para a gente entender o momento presente, né? Como é que Napoleão conseguiu transformar a França, né? Que a França demandava um líder do tipo de Napoleão, e como é que Napoleão conseguiu ser uma liderança desse tipo, como é que ele chegou e não simplesmente ficou sentado e nem simplesmente ficou travando batalhas. Ele chegou, a gente vai ver isso na próxima aula, sobretudo, né? Como é que ele chegou e reformou a legislação, a maneira de funcionamento da sociedade francesa. E será que isso, né, qual é
qual é a luz que isso pode nos gerar para, né, aquilo que pode acontecer numa sociedade que precisa de uma mudança, né? Claro, cada momento histórico é um momento histórico, né? Mas por que no Brasil, né, nós chegamos tão perto de uma... Não estou defendendo aqui o modelo napoleônico, mas foi uma mudança profunda numa sociedade, uma mudança duradoura. Apesar da queda depois de Napoleão. Por que no Brasil a gente não conseguiu uma transformação da sociedade brasileira, né, quando toda a sociedade brasileira queria essa transformação? Né? A gente precisa examinar, né, exemplos históricos, precisa examinar, né, coisas que deram certo, que não deram certo, ideias, teorias, portanto, isso tudo é o projeto do curso de Logopolítica, é o projeto da Agenda 2030, que é o programa que eu tenho toda terça-feira, examinando mais atualidades. A Agenda 2030 é mais as atualidades, a Agenda 20 e 30, né? Para quem não sabe, é porque o programa começa às 20h30, horário, né? Mas é obviamente uma crítica ferrenha e espero que profunda, ou apenas aprofundada, da própria Agenda 2030, que é a agenda do globalismo, muitas outras coisas. Então, isso é o ambiente da academia. Então, no curso de Logopolítica é um pouco mais filosófico, mais falando de atualidade. Na Agenda 2030 é um pouco mais de atualidade, mas falando de filosofia. A gente vai fazendo esse aprofundamento recíproco, tá? E eu acho que isso nos proporciona ferramentas aí de interpretação e de ação. De modo que estamos com uma promoção para tudo isso, né? Oi, pessoal. Você que tem interesse pelo conservadorismo, talvez já tenha escutado que o conservador é aquele que quer manter tudo como está. Não é isso. O conservador é aquele que quer preservar a verdade, aquele que quer salvar a verdade, que sente que precisa salvar a verdade das garras de um grande império da mentira que está se criando pelo mundo. Mas a verdade também não é simplesmente algo sólido, pronto e acabado. A verdade exige uma busca, exige um cultivo, né? E esse cultivo da verdade, essa busca da verdade é aquilo que nos orienta na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é o projeto onde eu tenho o meu curso de Logopolítica, onde eu tenho a Agenda 20 e 30, os dois são lives semanais, e onde há várias outras iniciativas, outros materiais, onde a gente explora os pensadores de todas as épocas, desde os gregos, às vezes desde antes dos gregos, até os pensadores atuais, para encontrar neles as sementes da verdade, para que cada um possa pegar essas sementes da verdade e plantar essas sementes no seu jardim da verdade, no jardim de verdade de cada um, e cultivar esse caminho. A Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, portanto, e todas as outras iniciativas da Academia Folha Política estão disponíveis para você no formato de assinatura mensal, R$40 por mês, ou no formato de uma assinatura anual com um desconto que corresponde a 1 mês e meio de curso e atividade de graça, que é, portanto, com R$420 a anuidade, né? Então, R$40 por mês ou anuidade de 420. Com isso, você entra junto conosco nesse trabalho de procurar essas sementes da verdade e procurar plantá-las e cultivá-las, tá bom? Queria muito contar com você lá. Um abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica.
para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!